E a Bíblia vai falar que de dia, uma coluna que ia sobre Israel fazia sombra sobre o povo de Israel. À noite era uma coluna de fogo. Glória a Deus. Tu não entendeu? Ainda que o povo de Israel pecara, ainda que o povo de Israel errar, a Bíblia vai relatar, vai falar que a proteção de Deus estava sobre o povo de Israel. Pastor, que o senhor entenda sobre isso, que o senhor quer falar sobre isso. Quer dizer algo precioso para você. Eu não sei como foi o seu passado. Eu não sei o que você carregou sobre si. Mas ainda tem uma promessa sobre ti. Tem uma promessa sobre a sua vida. É como foi falado aqui, através do varão. Você não compreende, você não entende. Por que a sua vida está assim? Por que o teu caminhar está assim? Difícil, complicado. Do jeito que você está vivendo. Você nunca vai entender Deus. Deus ele complica, depois ele explica. Pastor, como é isso? Vou fazer você entender. O homem tenta fazer conforme o que vem sobre o seu coração. Eu vou falar de um homem chamado Abraão. A promessa demorou 25 anos. Fala para o seu irmão, 25 anos. Não é um dia. Esse velhinho saiu com 75 anos da sua casa, lá de Ur. Ele ouviu a voz de Deus. 75 anos. Fala para o seu irmão, 75 anos. Hoje nós temos uma geração mole, fraca, anêmica, artificial. Um homem que sai com 75 anos debaixo das asas do seu pai. Fala para mim se alguém com 75 anos tem vigor como Abraão. Por que ele tinha vigor? Porque a presença, quando ele ouviu a voz de Deus, a presença de Deus renovava ele dia após dia. Ele acreditou na promessa. Ele creu naquilo que Deus falou para ele. Aí está a diferença. A Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai falar no livro de Romanos capítulo 8, aquele que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. Mas aquele que se inclina para o Espírito, ele segue guiado pelo Espírito. Você parou uma coisa que quem é guiado pelo Espírito Santo não envelhece. Não envelhece. Ele pode ter a carcaça velha, mas dentro dele o Espírito é renovado. Dia após dia. Quem caminhou? Você já caminhou em deserto? Quem caminhou em deserto? Mas ninguém aqui caminhou em deserto. No deserto, de dia é calor. Segundo eles foram procurar nas histórias, é isso. E de noite é frio. Raramente alguém sobreviveu no deserto. No deserto, sem água, você não consegue viver de dia. Se você ler a história, você vai ver que quando Abraão expulsa Agar e Ismael, eles vão para o deserto. Ele dá só o quê? Uma botija de água e um pão para comer. Mas isso acabou. E Agar deixa o menino embaixo de uma árvore e ela começa a gritar, clamar. E a Bíblia vai dizer que o anjo aparece e diz: Agar, eu ouvi o choro do menino. Por causa de quem? De Abraão. Fala para o seu irmão assim: promessa de Deus para a sua vida. Ninguém tira. Ou não pode ser assim, você tardar. Fala para o seu irmão assim: não tarda as promessas de Deus na sua vida. Glória a Deus. Não dê ouvidos a outras coisas para você tardar as promessas. Sabe por que o povo de Israel ficou 40 anos rodeando o deserto? Que era apenas 3 dias para eles
entraram na terra prometida, eles tardou 40 anos. 40 anos por causa da rebeldia, por causa da desobediência. A desobediência tarda as bênçãos de Deus. Você vai ver nas escrituras sagradas, é simples, pastor. É simples seguir a Deus. Tem muitas pessoas que ela coloca fardo pesado em outras pessoas, religiosos. É simples servir a Jesus. Não é difícil, não. É simples. Como, pastor, que é simples? Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós sabemos que quando o ser humano peca, fala para o irmão, pecado separa o homem de Deus e também das promessas. E também das promessas. Todo pecado gera uma consequência. Todo pecado gera uma consequência. Simplesmente aquele que nós já conhecemos. Meu O Deus. Senhor Jesus, Ele sempre ensinou os seus discípulos. Uma coisa interessante que eu vejo que Jesus falou no monte. E lá naquela montanha ele olha para os discípulos e diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Quem são essas pessoas? O que é uma palavra bem-aventurada? Feliz. Tem gente que quer procurar felicidade, pastor, em um namorado, em uma noitada, em uma bolada. Mas a felicidade está aqui em Jesus. Jesus diz: bem-aventurado os limpos de coração. O que é limpo de coração? Aquele que sabe perdoar. Aquele que alguém fizer um mal para ele perdoa. Perdoa fácil. Ele não carrega rancor. Ele não carrega ódio dele. Eita glória. Imagine bem, se fosse você, põe no lugar de Moisés. Se fosse você como líder. Imagine uma multidão nos seus ouvidos gritando: quero água! Você não está dando conta nem de você. Imagina uma multidão. Hoje Deus vai lá e fala assim para o pastor: eu vou te dar um rebanho, 100 pessoas. Ele não dá conta. Agora imagine Moisés com mais de 6 milhões de homens, fora as mulheres e crianças. Imagine criança come, tá? E crente come. Crente come, irmão. E como come? Imagina na orelha de Moisés: eu quero carne. Ei, Moisés, esse Deus seu que você tu falou aí tirou nós do Egito para morrer aqui no deserto. Para morrer aqui, Moisés. Moisés vai interceder e Deus fala: ô povinho de coração ruim. Moisés, que tu tem na mão? Cajados. Toca na rocha, que eu vou tirar a água dela. Aleluia. Aí dá água para o povo. O povo continua a caminhada. Para perto de um rio chamado Mara. Amarga a água. O povo reclama de novo. Moisés toca na água chamada Mara, se torna saudável. Aleluia. Moisés caminha. O povo está caminhando. O povo está gritando: quero carne. Ô crente que gosta de churrasco. Olha o milagre aí agora para você entender. Moisés clama a Deus de novo. O clamor tem resposta. Ainda mais quem tem intimidade com ele. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Moisés clama a Deus, fala assim: toca o cajado do mar. E Deus traz cordonice do mar. E uma coisa, de onde apareceu isso? Que veio de lá para cá. Não foi de cá para cá, foi de lá para cá. Fala para o seu irmão só: Deus tem o domínio sobre tudo. Se ele fez aquela
acha que Deus não tem domínio de mudar a tua história? Você acha que Deus hoje não tem domínio de olhar para você e falar assim: hoje eu mudo a tua vida? Mas para isso você tem que querer. Mas para isso tem que tomar posição. Fala para o seu irmão assim, ó. Uma coisa interessante, que só um podia errar. Se ele errasse, todo mundo estava feito. Quem era? Moisés. Aleluia. Moisés. Entenda agora você que Deus chamou de líder. Deus que te escolheu. Deus escolheu você por cabeça e não por cauda. Quando Deus escolhe alguém, dá para nascer quem possa parar esse alguém. Quando Deus te chamou, Ele te fez você por cabeça. Não é para você ficar sendo humilhado. Você reparou que a nossa geração hoje, que o mundano não está nem aí dos crentes mais. É os crentes que estão perseguindo os crentes. O mundão não está nem aí não. Os mundanos não estão nem aí mais com os crentes. Agora é crente perseguindo crente. O diabo inverteu o quadro. Antigamente, você via um ímpio, o ímpio zombava. Agora você virou crente. Você vai para a igreja, você vai com a Bíblia. Eu não acredito em si, mas você vai ficar um mês lá. Hoje é diferente. Hoje o ímpio fala: você está indo para a igreja? Rapaz, vai mesmo, hein? Vai lá mesmo, hein? É diferente, inverteu. Enquanto os cristãos estão matando as almas, o ímpio está dizendo assim: vai na igreja. Vai na igreja. Inverteu. Por quê, pastor? Porque o diabo achou uma maneira fácil. Glória a Deus. Uma maneira fácil de esfriar a igreja, deixar a pessoa desconvertida dentro da igreja e achando que está salvo. Achando porque ela já recebeu o batismo nas águas, recebeu o batismo do Espírito Santo, ela acha que a chama não apaga. Apaga. É, Deus. Quer ver um exemplo? Quem fica aqui sem almoçar? Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você fica? Fica sem a presença de Deus. Fica sem orar. Fica sem jejuar. Fica sem vir no culto. Fica sem ler a Bíblia. É, Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo das coisas de Deus, mais próximo você vai ficar da bênção. As provas vai vir, as lutas vai vir, as dificuldades vai vir. Mas ele diz para Josué assim: ó, esforça-te e tenha bom ânimo. Aleluia. É, Deus. Esforça-te. Você tem que se esforçar. Levanta. Você tem que levantar. Eu vou falar algo aqui para você extraordinário. Você sabe como que surge a depressão? Você sabe? Quem sabe como que surge uma depressão? Ansiedade. Problema demais na cabeça. A pessoa começa a colocar tudo na cabeça, o diabo aproveita e entra com ansiedade. Aí tem uns tal de psicólogos hoje que mexem com isso, né? Os doutores, eu não estou nada contra isso, mas a Bíblia diz que quem tem a unção de Deus cura qualquer enfermidade. Aleluia, Pai. Antigamente as pessoas procuravam quem? A igreja. Hoje as pessoas procuram os psicólogos. Eu não tenho nada contra isso, porque eles estudaram, mas eles te enchem de remédio. E quando você vai ler a bula, você vai ler aquela bula e eles não deixam você ler. Quando você vai estar escrito só depressão até a morte, suicídio. A minha filha tomava isso. De que ela veio na minha casa, eu peguei. Minha esposa leu, eu li lá embaixo, até provocar o suicídio. Eu falei: larga agora. Orei por ela, nós oramos por ela, ela largou. Você tem que crer. É, Deus. O problema de muitas pessoas, qualquer coisinha ela corre no homem físico, esquece que ela tem um general, esquece que ela tem um Deus que está assistindo ela a todo instante. Ele mesmo disse que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas.
Dor de cabeça é simples. Mas uma doença incurável, você não pode aceitar. Você não pode aceitar o seu filho. Você não pode aceitar as pessoas presas pelos vícios. Glória a Deus, aleluia. Quando o povo de Israel ficou 400 anos escravo, o que Faraó fez? Aonde Faraó escravizou o povo de Israel? Como que eu posso escravizar alguém? Na mente. Não vou dar tempo para eles não, agora eles vão ter que pagar imposto, vai ter que trabalhar para mim. Não dava tempo para eles buscar quem? A Deus. Porque eles trabalhavam o dia inteiro, vai para o dia inteiro, no pesado, carregando pedra. Chegava à noite, você acha que dava tempo de orar? Você acha que dava tempo de cuidar da família? Não. Imagine bem, até a criança que estava no ventre, quando nascia, já era considerada como escrava. Olha o que o diabo fez. Olha o que o Faraó fez. A inteligência de Faraó. Vamos oprimir eles, porque eles são muitos. Se eles querem amar o Deus deles, e se eles se levantar contra a nação, nós estamos ferrados. Eles vão nos vencer. Então o inimigo sabe como trabalhar com estratégia. O apóstolo Paulo escreve nas suas cartas dizendo, no livro de Efésios capítulo 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra a astúcia e cilada de quem? De quem, irmão? Do diabo. O diabo não brinca de ser diabo. A única coisa que o inimigo quer é ver você afastado da presença de quem? De Deus. Porque uma vez você afastado da presença de Deus, você perde tudo aquilo que Ele garantiu para você. Um dom gratuito que Deus deu para todos. Qual foi, pastor? Um dom gratuito que Deus nos deu. A salvação. Ele não cobra nada. Ele não cobra nada. A salvação é de graça. Esse é o dom gratuito. Mas fala para o seu irmão assim, para você conquistar nessa terra, vai trabalhar. Eita! Vai ralar. Aleluia! Porque nada vem de mão beijada. Tem muitos cristãos que ficam assim, eu estou na promessa, vagabundo não quer trabalhar. Como vai cuidar da família? Como vai dar comida para o filho? Vamos? O que Deus diz para Adão? O suor do teu rosto come. Me desculpe, irmão, mas eu vou dizer aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu tivesse igreja hoje, se eu tivesse uma igreja, uma segunda de uma igreja, eu não chamaria nenhum pregador. Eu usaria todos os meus obreiros. Não dou R$1 para eles, nem um centavo. Por que, pastor? Porque eu investia tudo na minha igreja. Glória a Deus! Porque você liga para esses camaradas que se chama raio-x, eu quero 1.000, 2.000, e quero um hotel de 5 estrelas. É verdade, Deus. A igreja vai lá e pá, sabe o que é movimento? E um obreiro, um diácono cheio da unção, que jejua, que ora, que consagra sobre o monte, dá vida para o ministério, e ninguém dá oportunidade para ele. Só porque é um simples obreiro. Glória a Deus! Jesus. Não se engana. Não se engana. Por que, pastor, você fala isso? Porque você pode ser usado na sua igreja. Deus pode levantar você daí, membro, e olhar para pessoas e achar que Deus é contigo, e colocar a mão e acontecer no outro dia. Aleluia. Verdade, Deus. É você que tem que profetizar. Glória a Deus. Muitas pessoas se acostumaram com isso. Muitas pessoas se acostumaram com isso. Se acostumou e não acostumaram com isso aqui, ó, com a palavra. Glória a Deus! Aleluia. Porque o próprio Senhor Jesus fala no livro de Mateus 24: cautelai vós contra os falsos profetas. Fica atento. Virão muitos. Fica atento. Você sabe como que você identifica um falso profeta? Avarento. Ele só pensa, ó, é o obreiro avarento. Ele não pensa em alma. Ele não é o bom pastor. Ele é o mercenário.
Meu Deus. A qual Jesus diz em João 10. O mercenário ele foge, ele só arranca da ovelha. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele sai nas ruas, nos becos. O bom pastor, ele vai curar as feridas daqueles que estão feridos. O bom pastor, ele visita. O bom pastor, você liga para ele e ele atende e faz oração. Sabe que tem pastor hoje que tem até que ligar para ele, agendar a hora para ir lá. Virou médico agora, virou advogado. Eu não vou atrás de uns camaradas desses. Glória a Deus. Eu não perco meu tempo. Já perdi muito tempo com isso. O cara ia lá, revelou o RG. Claro. Hoje tem, meu amigo, a internet é tão fácil. É tão fácil saber seu nome.